Agora nós vamos ver a questão 88 do vestibular da Unesp 2022 e a questão 88. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar a tabela que está indicando os resultados de um estudo para avaliação da relação entre o peso e a pressão arterial de um grupo de indivíduos. Então, nós temos aqui uma tabela onde na primeira coluna nós temos a pressão arterial, que ela pode ser normal ou elevada. Na segunda coluna ela traz indivíduos com peso deficiente e os seus respectivos valores, o peso normal com seus respectivos valores e o peso em excesso com seus respectivos valores. Através dessa tabela fica claro que a pressão arterial está diretamente relacionada ao peso dos indivíduos. Ou seja, indivíduos com peso deficiente apresentam 20% de pressão arterial normal e apenas 1% de pressão elevada. Pessoas que têm o peso normal, 45% da pressão normal e 9% de pressão elevada. E pessoas com excesso de peso apresentam 15% de pressão arterial normal e 10% de pressão elevada. Isso significa que o aumento de peso, ou seja, o peso em excesso, provoca um valor maior, ou seja, uma porcentagem maior de pressão arterial elevada, ou seja, de indivíduos que possuem uma pressão arterial elevada. Fica também, através desse exercício, um importante resultado, através desse estudo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida saudável e tentar da melhor forma possível manter esses hábitos de vida para que não tenhamos nenhum tipo de patologias que possam trazer danos à saúde. Aqui ele traz ainda a questão falando que Renato, que é um dos indivíduos desse grupo, ele faz parte desse estudo e sabe que está com excesso de peso. Ao ver a tabela com resultados do estudo, ele calculou corretamente que a probabilidade da aferição de sua pressão arterial ter indicado valores elevados é de... Então, como que a gente começa com esse exercício? Então, entendam aqui que nós temos inicialmente 25% dos indivíduos com peso em excesso. Então, aqui são 25% dos indivíduos com peso em excesso. Então, vamos colocar esse dado aqui que é importante. 25% dos indivíduos com peso em excesso. Importante deixar registrado. 25% dos indivíduos com peso em excesso. O que ele pergunta, né? Qual é a probabilidade da aferição da pressão arterial ter indicado valores elevados? Então, se 25% dos indivíduos possuem peso em excesso, significa que 25% dessas pessoas correspondem à quantidade total de pessoas com peso em excesso, mas apenas 10% desse total apresentam uma pressão arterial elevada. E Renato, ele faz parte desse grupo que tem excesso de peso, mas ele ainda não sabe se a pressão dele está normal ou elevada. Então, qual a probabilidade da pressão dele estar elevada? Então, aqui nós vamos calcular 10%, que é a porcentagem de indivíduos que apresentaram a pressão elevada com excesso de peso, correspondendo a X.
Então, 25x é igual a 1000x é igual a 40%. Então, a probabilidade de Renato apresentar a sua pressão arterial elevada quando ela é aferida é de 40%. Então, nós temos aqui a alternativa D. Esse é um exercício um pouquinho mais simples, que dá para ser realizado de forma mais rápida, mas fica a interpretação da tabela e a verificação de indivíduos que são colocados valores dos seus resultados de cada estudo em tabela. Então é uma avaliação muito ampla, além de deixar um alerta para a saúde e bem-estar. In a sky full of stars.